Segundo elemento, a vida, ela não começa somente quando a criança nasce. A vida para nós católicos, ela começa quando existe a união dos dois gametas, do gameta feminino com o gameta masculino, ou seja, do espermatozoide com o óvulo. Quando realiza-se esta união, ali está a vida humana. Ali está um ser humano ainda em desenvolvimento, mas ali está todo o processo do ser humano. Naquela célula inicial, naquelas células iniciais, estão completamente toda a vida do ser humano. Ali já se formou o DNA, ali já estão todos os elementos para se desenvolverem. Terceiro elemento. O primeiro é uma questão de fé. Matar é pecado. Segundo elemento, a vida humana começa quando existe a união do espermatozoide com o óvulo no ventre materno. Terceiro elemento, nós devemos proteger a vida humana, desde o início até o seu natural declínio. Então, assim como é pecado e crime o aborto, também é pecado e crime a eutanásia, que é interromper a vida na sua etapa inicial, nós chamamos de aborto, ou interromper a vida na sua etapa final, que nós chamamos de eutanásia. Vamos dar mais um passo. Por que eu devo ser contra o aborto? Porque eu devo proteger a vida. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. O verdadeiro cristão, o verdadeiro católico é aquele que cuida da vida humana, desde o início até o seu final. Por isso, nosso Senhor deixou no Evangelho o mandamento do amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se nós não formos capazes de amar o embrião no ventre materno, quem nós iremos amar? Próximo motivo pelo qual eu, católico, devo ser contra o aborto. Primeiro lugar, a lei de Deus proíbe. Segundo lugar, a lei da igreja. Quem pratica o aborto, quem colabora para que o aborto aconteça, quem milita a favor do aborto, está excomungado. Até o ano de 2016, essa excomunhão do aborto, somente o bispo diocesano poderia retirar. Em 2016, o Papa permitiu que os sacerdotes do mundo inteiro também pudessem retirar essa excomunhão para poder perdoar os pecados na confissão. Então existe uma lei, a lei da igreja. Ninguém é obrigado a ser católico, mas quando a gente entra na igreja, a gente é obrigado a seguir a lei da igreja. Um outro motivo pelo qual nós devemos ser contra o aborto. Aquela criança no ventre materno, ela já tem uma alma dada por Deus. Ela não é só um corpo em formação. Ela já é uma pessoa completa. E a pessoa completa é formada de corpo e alma. Ali já existe uma alma. E essa alma tem o direito de chegar à sua plenitude com Cristo, através do batismo, através da vida da igreja. Então, amados irmãos, esses são alguns elementos que eu quis brevemente trazer para vocês, pelos quais nós devemos ser contra o aborto. E para concluir, antes de passar a palavra para a Emanuela, é o que eu falei semana passada. Nós precisamos estar muito unidos sobre esse assunto. Senão,
nós iremos pagar um preço caríssimo. Nós iremos entrar numa dinâmica de morte, começando pelo aborto. Depois nós vamos matar as outras pessoas indesejadas. Depois do aborto vem a eutanásia. Depois da eutanásia vem a pena de morte. Depois da pena de morte vem a possibilidade de matar qualquer pessoa. Porque quando tiramos a lei de Deus, nós nos tornamos animais. E os animais, eles não seguem princípios morais. Nós sim seguimos princípios morais. Então agora eu convido Emanuela para nos ajudar com esta reflexão e desde já agradecemos a sua disponibilidade e a sua presença. Quer um instantezinho? Venha para o meio, eu coloco. Deixa eu segurar. Eu vou começar a ler aqui. Você pode ficar. Boa noite. Eu sou a Emanuela, como o padre já me apresentou. Eu sou enfermeira, consultora materna com foco na amamentação e também sou membro integrante da Pastoral Familiar e recebi o convite de falar um pouquinho para vocês sobre o aborto. Mas antes, eu quero começar a minha fala com uma passagem do livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, onde o Senhor nos diz: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Então, antes da nossa concepção, o Senhor já nos idealizava, já sonhava com a nossa vida. E quem somos nós, cristãos, para ter o direito de opinar ou de querer mesmo tirar a vida de uma vida tão indefesa, tão inocente, no ventre da sua mãe? E o que é o aborto? É exatamente a interrupção da gravidez. Não é apenas a interrupção da gravidez. É a interrupção de uma vida humana. E esse aborto, ele pode ser espontâneo, quando sem nenhuma causa a mulher aborta, sem nenhuma causa definida, ou também induzido. E é esse induzido que eles querem legalizar. O STF, através da ADPF 442, quer descriminalizar o aborto, deixar banal. Imagine, até a 12ª semana de vida, ou seja, para nós, os 3 primeiros meses, onde, como o padre disse muito bem, quando há a junção do gameta masculino e feminino, há fecundação. Então, sim, há vida. Mas, para muitos deles, é apenas um amontoado de células. Mas, para nós cristãos, é vida. E é vida em abundância. E pense vocês que, durante o momento em que eu estava fazendo a pesquisa, a investigação mais detalhada desses tipos de aborto, gente, é uma atrocidade. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver vídeos de como é realizado o aborto. É uma coisa realmente muito cruel. Inclusive, a criança sente. A partir da 5ª semana de vida do bebê, ele já tem batimentos cardíacos. Onde nós, nas consultas de ultrassom, nas consultas de rotina, e acredito para todas as mulheres, é uma emoção sem fim a gente deitar naquela maca, o médico colocar ali, o gelzinho, colocar o ultrassom e a gente escutar pela primeira vez os batimentos do nosso filho. Sim, 5 semanas de vida e é vida. É uma vida que foi o Senhor que concebeu. Foi o Senhor que fez brotar no ventre materno, independente da condição de como aquele filho veio, independente da condição de como aquele filho foi gerado, foi criado. Então, nós temos, a partir da 5ª semana, nós temos os batimentos cardíacos, e a partir da 15ª semana de vida do bebê, ele já sente dor. Imagine, ele está no ventre da sua mãe, onde seria o local mais apropriado de acolhimento, de amor, de conforto.
E aí vem um homem na sua autoridade, na sua prepotência e vai cometer uma crueldade. E eu aqui representando profissional de saúde, a enfermagem como enfermeira, é muito triste de saber como os demais profissionais que são a favor de cometer essa crueldade, essa atrocidade, conseguem viver bem, porque é tão triste, gente, é tão triste você ver cenas do bebezinho encolhido lá no ventre da sua mãe, enquanto está ali uma cânula ou uma agulha, uma ferramenta tentando remover, puxar, arrancar membros desse bebê para que ele venha à morte, para que ele seja retirado do ventre materno. E como o padre disse, já é uma criança dotada de alma, inclusive ele já tem o seu anjo da guarda, não é, padre? Então, realmente, é uma bênção que somente o Senhor pode conceder, pode agraciar. Além disso, as mulheres que por algum motivo, né, por alguma circunstância, engravidaram, mas não querem aquela gravidez, nós podemos ajudar e apoiar aquela mulher para que ela possa conceber, dar à luz de forma digna e depois ela colocar para a adoção, que inclusive é o tema da campanha desse ano, que estamos na Semana do Nascituro, de 1 a 8 de outubro. E quando a gente coloca essa criança para adoção, existem inúmeras famílias que gostariam de conceber um filho e não conseguem por algum motivo. Então, é a oportunidade dessa família que gostaria de conceber, é a oportunidade também dela viver, dela experimentar a maternidade e a paternidade, que é tão sublime, que é tão maravilhosa. Eu vou falar como mãe. Quando a gente reclama com o nosso filho, a gente fica tão triste, né? Quando a gente precisa corrigir de uma forma um pouco mais áspera, por exemplo, um castigo, ou dar um tapa, a gente fica triste. Agora, imagine essa mulher pensar que ela também causou a morte do seu filho. É claro que ela vai ter várias consequências. As consequências não são apenas físicas, mas também são bastante emocionais. A mulher pode ter problemas no útero, pode ter hemorragia, pode ter sepse, que é uma infecção. Ela pode se generalizar e causar a morte da mulher. Ela pode ficar infértil. Ela pode, nas gravidezes futuras, ter complicações e não conseguir ter o filho, ter abortos espontâneos, exatamente pela manipulação que esse útero sofreu para realizar os procedimentos. E acreditem, as mulheres que abortam, eu acredito que é muito difícil alguma mulher abortar e ela não desenvolver um problema emocional, um problema psíquico. E os estudos vêm nos trazer, vêm nos revelar que a grande maioria dessas mulheres que abortam, elas desenvolvem problemas emocionais. E é absurdamente elevada a taxa desses problemas que elas desenvolvem, principalmente depressão, ansiedade e o risco para o suicídio. Hoje à tarde eu estava no trabalho conversando com a vacinadora, aí ela disse bem assim, nossa, você vai falar sobre aborto? Eu disse, vou. Aí ela falou, eu tenho uma conhecida que engravidou, eram gêmeos, ela abortou e ela ficou com trauma. Aí eu falei, não, é verdade, realmente os estudos trazem isso, que praticamente todas as mulheres que abortam, ela vai trazer aquilo ali na mente, voltando sempre constante e desenvolve os problemas psíquicos. E ela disse, essa senhora que abortou, ela não podia ouvir, nada caiu no chão, que ela se assustava e entrava em crise. Aí eu falei, provavelmente foi do processo do aborto. Então, tudo que causava um susto nela, ela ficava já em surto. Precisou usar medicação, fazer acompanhamento, porque imagine você carregar para o resto da sua vida a condenação de que você causou a morte de um bebê totalmente indefeso no ventre, onde você deveria ser a primeira pessoa a acolher esse neném. E a gente vai ouvir as terminologias, é um embrião, é um feto amontoado de células, mas para nós é um bebê com vida,
com vida abençoada, porque foi o próprio Senhor que trouxe, que revelou para nós. Era isso que eu gostaria, a mensagem, de deixar para vocês, que nós cristãos saiamos convencidos de que nós não podemos, em hipótese alguma, deixar que esse aborto seja legalizado e de forma nenhuma também contribuir para que mulheres queiram, de alguma forma, cometer essa atrocidade. Amém? Então, agradecemos de coração a Emanuele por essa aula que nos ajudou a abrir a nossa mente para esses elementos. E como eu fiz a introdução, eu vou fazer também a conclusão. Primeira coisa, distinguir entre o aborto espontâneo e o aborto provocado. O aborto espontâneo, ninguém tem culpa, não existe pecado, não existe mal. Fez parte dos planos e do projeto de Deus, aquela vida não foi adiante. Então, ninguém tem culpa. E por isso, quando não há culpa, não há crime, também não há pecado. Segunda coisa que eu gostaria de dizer, não é só a mulher que aborta. Às vezes é o pai que aborta. Às vezes é a família de um ou de outro. Às vezes é um conselho. Então, não colocar somente o peso nos ombros da mulher, mas também, às vezes, ela é levada a realizar esse grande mal sem culpa, porque as outras pessoas induziram. Quantas vezes, amados irmãos, o aborto, ele acontece porque o casal diz que aquele filho não é planejado e confundem planejamento familiar, que é a distância de um filho para o outro, confundem planejamento familiar com homicídio do próprio filho. E por último, amados irmãos e irmãs, não adianta a gente rezar, não adianta a gente pedir a Deus que nos livre do aborto, se a gente não fizer duas coisas. Se a gente não estiver atento aos nossos representantes, porque são eles que decidem essas coisas. E a segunda coisa, se a gente não estiver disposto a ajudar as mães, as famílias, a crescerem na fé. Única coisa que pode evitar o aborto, repito, única coisa que pode evitar o aborto é a gente fazer crescer a fé católica no nosso país, que infelizmente, segundo a última estatística, o último censo geral, está abaixo dos 50%. Nós que éramos mais de 93% de católicos, nós somos agora oficialmente menos de 50%. Quando na verdade nós sabemos que somos muito menos do que isso. Basta ver a nossa missa, basta ver as pessoas que frequentam a igreja aos domingos, que pensam como católicos. Então, quer evitar o aborto, devemos rezar, devemos nos conscientizar, mas devemos ter fé. Não devemos nunca cair na conversa do mundo. E a conversa do mundo é: o aborto é um direito de matar. O aborto é saúde da mãe. Saúde é a manutenção da vida. Aborto é provocar a morte. Os direitos, a igualdade entre a mulher e o homem, isso não tem nada a ver. O aborto é um grande mal. Então, vamos nos conscientizar. Eu peço com muito carinho a nossa PASCOM, com a permissão de Emanuela, para a gente fazer o corte deste trecho, e nós vamos colocar nas nossas mídias sociais, nos grupos dos nossos amigos, quem sabe para ajudar os nossos irmãos e irmãs. Agradeço de coração. E agora nós vamos realizar duas coisas. A primeira é rezar uma Ave Maria pelos nossos aniversariantes. Hoje é o aniversário de Dona José.